No dia 5 de maio de 2009 foi lançado Plants vs Zombies 1, um jogo que ficaria marcado na mente de muitas pessoas até os dias atuais. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise desse jogo, então se ficou interessado, vem comigo. O jogo já começa com essa tela inicial lindíssima e logo em seguida esses túmulos com 4 opções nas quais eu vou falar mais tarde. E sim, eu coloquei o mod pro jogo ficar em português, não me julguem. E tem essas florzinhas que se você clicar elas saem do lugar, bacana. Nos vasos tem as opções ajuda e sair. Se você clicar em ajuda, vai aparecer esse bilhete para você. Ajuda para o jogo de plantas e zumbis. Quando os zumbis aparecerem, sente-se e fique na rua. Você vencerá o jogo quando os zumbis entrarem na sua casa. Esse lembrete é oferecido pelo zumbi. Se você olhar para o lado, vai ter conquistas. E se você clicar, vai aparecer lá embaixo as conquistas que você ainda não tem. E dá para ir para baixo com o scroll do mouse. Então se você for bem baixinho, você vai achar esse easter egg aqui. Irado. As outras opções do túmulo eu vou falar depois, mas agora vamos para o modo aventura. Logo de início tem essa préviazinha do que ainda está por vir no jogo. Logo de início na primeira fase o jogo nos dá um tutorial. E aqui nós só temos uma fileira, como é a primeira fase, né? Basicamente é só pegar a dispara ervilha lá em cima e colocar ela na grama. Para você conseguir sóis, eles caem de cima da tela, como se eles estivessem caindo do próprio sol que está no céu. E para você plantar a dispara ervilha, você precisa de 100 sóis, cada sol dá 25. Depois de um tempo da fase, vai aparecer essa barrinha no canto da tela indicando que os zumbis estão vindo, mas sem medo porque essa é a primeira fase do jogo e é só você plantar a dispara ervilha que ela dá um jeito nele. Ao passar de fase, uma coisa estranha acontece. Simplesmente um girassol dropa do último zumbi. Isso indica que você desbloqueou uma nova planta, o girassol, uma das plantas mais importantes do jogo. Na segunda fase você tem 2 plantas e agora são 3 fileiras, mas não tem com o que se preocupar. O girassol tem como função dropar sóis e ele custa 50 sóis. Futuramente vão ter fases que não vai cair sóis do céu. Ou seja, plantas que dropam sóis são extremamente necessárias e úteis para essas fases, e na verdade para o jogo inteiro. Né? Plantando girassóis e dispara ervilhas, você passa rapidamente dessa fase, e dessa vez desbloqueia a cereja bomba. A cereja bomba custa 150 sóis e basicamente explode os zumbis que estão perto dela por 3 fileiras. Passando de fase mais uma vez, você desbloqueia a noz obstáculo, uma planta que, assim como o nome já diz, é um obstáculo. Tendo alta resistência, você planta ela e os zumbis demoram muito para comer ela. Enquanto ela está sendo devorada pelos zumbis, você consegue encher de planta atrás dela, fazendo assim ela ser bem roubada para certas estratégias. No final da fase, a gente ganha uma pazinha que serve para remover plantas do gramado. Vai que você colocou uma planta sem querer onde ela não devia estar. E nos é apresentado o Goat Crazy Dave, o personagem mais importante do jogo. E começa esse minigame irado de boliche com a noz obstáculo, que também tem essa noz explosiva, que é basicamente a cereja bomba, só que arremessável, como se fosse uma bola de boliche. Passando de fase, você ganha a batata mina, que é basicamente uma mina terrestre de batata que demora um pouquinho para nascer e custa apenas 25 sóis. Essa planta é em específico uma das mais roubadas para você plantar no comecinho da fase quando você ainda não tem tantos sóis, porque apesar de demorar um pouquinho para nascer, é só você colocar uns 4 ou 5 quadradinhos longe do zumbi que dá tempo. Aparece o zumbi saltador, que basicamente salta, e também aparece o zumbi de balde, que tem mais resistência do que o zumbi de cone, que eu não sei se eu citei antes, mas basicamente é um zumbi que tem mais resistência que o zumbi normal. E esse sim é um problema. Você ganha a planta carnívora e a gelervia, que basicamente é uma disparervia de gelo, bem roubadinha, porém que custa quase o dobro da primeira, que é a original. E a planta carnívora basicamente devora zumbis, porém ela tem um cooldown alto, então ela não vale muito a pena. E você também ganha a dupla ervilha, que custa o dobro de uma dispara ervilha normal, porém ela solta 2 ervilhas ao invés de 1, bem roubado. Começando a última fase do primeiro mundo, você percebe que você não consegue selecionar as plantas que você quer, as plantas ficam vindo nessa esteira. Basicamente todas as últimas fases de todos os mundos têm essa esteira, que vem as plantas aleatoriamente. Passando da última fase do primeiro mundo, você ganha um cogumelo.
E basicamente agora no segundo mundo tá de noite, então não caem mais sóis do céu, fazendo plantas que dropam sóis serem praticamente obrigatórios. O cogumelo que você ganhou no final do primeiro mundo se chama Soprogumelo e ele custa incríveis 0 sóis, porém ele tem um alcance curto e um dano normal. E ao longo do segundo mundo você ganha o Solargumelo, que é basicamente um girassol, porém que demora para dar o mesmo efeito que um girassol. Quando você planta ele vai estar pequenininho e ele vai dropar mini sóizinhos que dão apenas 15, mas ao decorrer da fase ele vai crescer e dar 21 sol que vale 25, como o girassol. O Gazogumelo, que tem mais ou menos o mesmo alcance do Soprogumelo, porém ele atravessa o zumbi de porta, um novo zumbi desse mundo. O Come-Cova, que basicamente devora, né, as covas que tem nesse mundo uma por uma. O Hipnogumelo, que hipnotiza os zumbis fazendo eles trocarem de lado e te ajudarem. O Medogumelo, que tem um alcance normal de uma dispara ervilha, que custa apenas 25 sóis e dá um dano normal. Porém, se os zumbis chegarem perto dele, ele vai ficar com medo, se apavorar e não vai atacar mais eles. Então você não pode colocar eles perto dos zumbis. O Gelogumelo, que congela temporariamente todos os zumbis do mapa. E o Ruinagumelo, que é basicamente a cereja bomba 10 vezes melhor, porque ele explode zumbis de todas as fileiras. E a explosão dele é tão grande que ele deixa uma cratera no chão, que vai se regenerando conforme a fase vai passando. Como é um novo mundo, também tem zumbis novos, e meu amigo, esses podem te dar problema. Entre eles estão o zumbi jornal, que basicamente se você destruir o jornal dele, ele vai ficar pé da vida e vai começar a correr rapidão atrás das suas plantas. O zumbi com tela, que eu já citei antes, que é basicamente um zumbi com uma porta que tem uma resistência alta, porém o Gazogumelo atravessa entre as flechas da porta dele, ou seja, o Gazogumelo é o counter natural dele. Um zumbi quarterback, que é um zumbi com uma resistência muito alta, que fica correndo. Porém, ele não é muito problema se você usar uma planta que dê um dano que seja hit kill nele, como o Ruinagumelo, ou hipnotize ele fazendo ele trocar de lado. E isso pode até te ajudar muito, porque ele é muito resistente, então ele vai comer muitos zumbis. E o zumbi dançarino, que vai basicamente dançando pelo gramado e invocando os ajudantes dele. Ao passar desse mundo, você libera uma Vitória Régia, que é muito útil agora para o terceiro mundo, onde você está na parte de trás da sua casa que tem uma piscina. E para plantar plantas na parte da piscina, você precisa da Vitória Régia embaixo delas. E tem certas plantas que não dá para você plantar mesmo com a Vitória Régia, como a mina terrestre, por exemplo. Porque não faz sentido você plantar uma mina terrestre numa piscina. E ao passar do terceiro mundo, ao longo dele no caso, né, você libera as seguintes plantas. A Esmagadora, sendo meio que esse chuchu, como eu sempre chamei ela simplesmente esmaga qualquer zumbi que chegar perto dela, porém ela só dá um hit e depois some. Mas ela é uma das plantas mais úteis do jogo, que dá um dos maiores danos. A Tripla Ervilha, que basicamente solta 3 ervilhas em 3 fileiras diferentes, ou seja, ela não solta 3 na mesma fileira, ela solta em 2 fileiras que estão do lado dela e uma no meio. Então se tiver 3 zumbis vindo, um no meio e 2 do lado dela, ela vai conseguir matar os 3. A Alga, que é basicamente uma esmagadora, só que no mar, puxando qualquer zumbi que chegue perto dela e depois sumindo. A Pimenta, que solta um rastro de fogo na fileira inteira, devastando qualquer zumbi que esteja nela. A Erva Espinho, que é uma das únicas plantas que os zumbis não comem, porque ela fica no chão e ela dá dano quando os zumbis pisam em cima dela. E a Noz Gigante, que é literalmente uma noz obstáculo, só que muito mais aprimorada, tendo muito mais resistência, e certos zumbis que pulam obstáculos não conseguem pular ela, como aquele zumbi pulador lá do primeiro mundo. Como tem plantas novas, também tem zumbis novos, e entre eles estão um zumbi com boia de pato, basicamente um zumbi normal, só que com uma boia de pato, fazendo assim com que ele consiga ir na piscina. O zumbi mergulhador, basicamente é um zumbi que fica debaixo da água, só mostrando um pouquinho da cabeça dele, mas ele mostra a cara quando ele tá comendo alguma planta. Então se você colocar uma noz, você consegue matar ele, e se você colocar uma alga, você consegue matar ele. O Zumbone, que basicamente é um zumbi com um caminhão de gelo que vai passando, esmagando as plantas e deixando esse rastro de gelo, mas que é facilmente solado pela pimenta, e a pimenta também apaga o rastro de gelo dele, ou seja, ele é counter dele. A equipe trenó de zumbis, que vem do rastro de gelo deixado pelo Zumbone se você não apagar, mas que também não é muito problema, porque elas só são vários zumbis normais, não é tão difícil. O zumbi golfinho, e esse sim pode te dar problemas.
Porque assim como o zumbi saltador do primeiro mundo, ele pode vir na parte da piscina e ele é bem mais rápido e dá um salto bem maior. Porém, ele não consegue saltar nós gigantes. Então tá aí um counter para ele. No quarto mundo agora é na piscina de noite, porém tem uma coisinha a mais. Agora tem neblina, fazendo com que você não consiga enxergar direito os zumbis vindo. Mas mesmo assim, relaxa, que não é tão difícil. Porque dá pra ver levemente alguns zumbis vindo. E os que não dá pra ver, até que dá pra dar uma previda boa. Nesse mundo você libera o Aquagumelo, que é basicamente o Soprogumelo, só que na piscina, não tem muito segredo, ele custa 0 sóis também. A Planterna, que é basicamente uma lanterna que te ajuda a ver um pouquinho dentro da neblina, né? Te dá uma iluminada boa. O Cacto, que estoura o balão com o zumbi de balão, que é basicamente a única função dele, porque pelo amor de Deus, que planta inútil é esse Cacto. A Turbinada, que basicamente dá esse girinho e bate um vento e joga a neblina para longe por um tempo, e ela é bem útil por causa disso. A Bidespada Ervilha, que basicamente tem duas cabeças, uma atira para frente e a outra atira para trás. Porém, a que atira para trás é uma dupla ervilha, soltando duas ervilhas de uma vez. A carambola, que solta umas estrelinhas em várias direções diferentes. A abóbora, que é tipo como uma noz, só que diretamente protege as plantas. Ela é como se fosse uma armadura para as plantas, porque você coloca ela literalmente dentro de uma planta e ela tem bastante resistência. E o Imagumelo, que basicamente puxa os itens de certos zumbis, como por exemplo o balde do zumbi de balde. E como sempre, além das plantas, também tem zumbis novos. Entre eles estão o zumbi surpresa, que tem essa caixinha surpresa que pode ou não explodir. O zumbi balão, que tem como vantagem tá literalmente voando, mas o Cacto estoura o balão dele e a turbinada joga ele lá pra longe, fazendo ele ir de Vasco. O zumbi escavador, que vem debaixo da terra e depois de atravessar todas as suas plantas, ele nasce e vai no sentido inverso que os zumbis normais vão. Ou seja, ele pode varar a sua fileira inteira e ele vaza ainda, ele não entra dentro da sua casa. Porém, para isso que serve a Bidespada Ervilha, e o Imagumelo puxa a picareta dele, fazendo ele obrigatoriamente ter que sair debaixo da terra. E o zumbi pula-pula, que salta por cima das plantas, mas o Imagumelo puxa o pula-pula dele, fazendo ele virar um merda, basicamente. Agora no mundo 5, nós estamos no telhado, e as plantas que atiram reto, como a Espada Ervilha, por exemplo, não acertam os tiros nos zumbis se elas estiverem nessa descidinha do telhado, porque o tiro delas bate no telhado, porque o telhado não é reto, ele é meio íngreme, sabe? E para plantar as plantas no telhado, você precisa dos vasos de planta, que é como se fosse Vitória Régia na fase da piscina. Como você não consegue usar plantas que atiram reto direito, você ganha a repolho puta, que é basicamente uma catapulta que solta uns mini repolhinhos nos zumbis. Depois você ganha a milho puta, que é que nem a repolho puta, porém o milhozinho que ela solta normalmente dá um dano pequeno, mas ela tem uma pequena chance, que nem é tão baixa assim, de soltar uma manteiga que paralisa o zumbi temporariamente e dá um dano bom. Depois você ganha o café, que é basicamente uma planta para acordar os cogumelos, porque eles dormem na fase que tá de dia. E depois você ganha o alho, que basicamente é uma planta que, se os zumbis comerem ela, derem uma mordidinha, eles vão ficar com nojo e vão mudar de fileira. A folha guarda-chuva, que rebate zumbis e ataques que vêm do céu. A calêndula, que é basicamente um girassol que dropa moedas ao invés de sóis. E a melanciputa, que é basicamente, de todas as catapultas que você libera dessa fase, ela é a mais poderosa, dando um bom dano, mas ela custa 300 sóis, então você precisa dar uma farmadinha boa para poder usar ela. Os zumbis novos desse mundo são o zumbi elástico, que ele vem do céu e rouba plantas suas, porém a folha guarda-chuva rebate ele. O zumbi escada, que como o nome já diz, eles botam uma escada para subir os obstáculos que você planta, como a noz, por exemplo. O zumbi catapulta, que fica de longe tacando essas bolas de basquete em você, mas que são rebatidas pela folha guarda-chuva. E o zumbi devorador, que é basicamente o zumbi naturalmente que aparece com mais resistência do jogo. Ele é o que, tipo, pode aparecer naturalmente. Esse gigantesco zumbi pode devastar sua fileira inteira, porque ele esmaga qualquer planta que ele vê na frente. O que eu recomendo você fazer contra ele é só usar plantas de bomba e a esmagadora. Com isso você já sola ele facilmente, mas se não você pode ter problema. E ele também solta o bebezinho dele nas suas plantas, mas esse é fácil, ele tem muita pouca vida. E agora começa a fase final de Planta vs Zombie. Aparece o zumbi Doutor Zomboss. Ele com o robôzão dele é o chefe final. Ele fica soltando zumbis
em você e de vez em quando uma van para esmagar suas plantas. Mas depois de passar ele solta a bandeira branca, significando que ele desistiu, e assim termina o modo aventura. Lembra que eu tinha falado das 4 opções do túmulo? Bem, bora falar delas agora. A primeira é mini-jogos, que basicamente, como o nome já disse, são minigames. Desde um minigame onde os zumbis têm cabeça de planta e atiram como as plantas normais, até um minigame de caça-níquel. A segunda é enigmas, que são mais ou menos uns minigames, só que um pouquinho menos variados e mais diferenciados, para se dizer assim. E o sobrevivência, que é basicamente como se fosse um modo infinito. Além disso, também tem o Jardim Zen, que você libera durante o modo aventura, onde basicamente você ganha sementes conforme você vai rejogando, porque dá para rejogar o modo aventura, e vai regando suas plantas e ganhando dinheiro com isso. Também tem o catálogo de plantas e zumbis, onde você consegue ver tudo sobre as plantas e todos os zumbis que você já enfrentou. Também tem a loja do Dave Doidão, que você libera no modo aventura, que você consegue comprar plantas extras e também coisas para o seu Jardim Zen. E itens para partida mesmo, como slots extras de plantas e essas coisas. E eu acho que esse foi o vídeo. Plants vs Zombies 1 é o meu jogo favorito da franquia de Plants vs Zombies. Eu também acho o melhor. Talvez o Garden Warfare bata de frente, mas não sei. Eu não sou muito fã do Garden Warfare. Não é como se eu tivesse jogado muito, né? E é isso, eu só queria fazer um vídeo sobre esse jogo, porque é um dos meus jogos favoritos. Eu rejogo e rejogo ele várias vezes. Eu nunca me canso. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Falou!